Pegando aqui. Bom, então vamos ao conteúdo, né? Eu gostaria de retomar algumas coisas que nós conversamos no encontro passado e algumas coisas que nós não abordamos desse texto, né? Gostaria muito de, no final, assim, vou dar um tempo, vou querer ouvir vocês. Algumas coisas já foram ditas, né? Mas eu acho que tem várias coisas aqui que são importantes de serem comentadas, né, de uma maneira mais pausada e refletida. O que a gente viu, assim, do encontro passado, é que, de acordo com o autor, né, as línguas, elas fazem o que nós somos, né? As línguas fazem-nos ser. É isso que ele disse lá na página 13, né? E no decorrer do texto, ele vai mostrando um pouco como isso acontece, né? A gente já tinha discutido isso. A língua não é só algo que faz com que, enfim, a língua não tem apenas uma função, né, racional dentro da nossa inscrição na realidade, na sociedade, na vida cultural. A língua também, ela nos leva a outras coisas que nem sempre nós sabemos, né? E ele faz todo esse jogo de linguagem, não sabemos que sabíamos, né? Tem algo aí que é da ordem, digamos assim, né, do inconsciente também. Nem tudo é consciente na língua. Tem algumas coisas que são da ordem do inconsciente ou do desconhecido, né? E ele diz que, além da língua nos fazer ser, ele traz aquele exemplo que vocês já até comentaram, né? Da mulher que pede que o marido fale com ela, mas ela gostaria que ele falasse, né? Numa outra, inventasse, né? Uma outra língua para conversar com ela, né? Que ela queria que, diante do processo que ela estava vivendo, de, de, de adoecimento, ela queria que o marido contasse uma história para apaziguar um pouco a insuportável dor que ela estava sentindo. E ele tenta inventar uma história. Mas ela disse: não, eu não quero. Eu quero que você fale numa língua que seja desconhecida, né? Uma língua que não exista, uma língua que eu não conheça, né? Que eu preciso tanto de não compreender nada, né? O que ela queria naquele momento era sair dos códigos. E o Miyakoto, ele vai dizer um pouco mais à frente que a língua, ela imprime em nós um código coletivo, ou códigos coletivos, né? Isso vai estar na página, deixa eu olhar, na página 14, o segundo parágrafo, né? Estamos todos amarrados aos códigos coletivos. E o que são os códigos coletivos? Os códigos coletivos são tudo o que nos cerca, tudo o que nos ronda, né? Desde as primeiras palavras aprendidas, como os comportamentos, né? Tanto aquilo que é consciente, como aquilo também que é inconsciente. Aquilo que a gente nem sabe, né? Aquilo que foi introjetado em nós, desde a nossa entrada nesse mundo, e que a gente nem sabe que está ali, né? Mas que foi introjetado. Então, o que ele vai dizendo para nós é que todos nós estamos amarrados a esse código, né? E por que e como nós estamos amarrados a esses códigos, né? Nós estamos amarrados a esses códigos
Porque é a língua que faz isso em nós, né? A língua, através da linguagem, ela amarra os signos, né, que estão ao nosso redor e inscreve em nós toda essa realidade que está à nossa volta, né? Nós passamos a reconhecer aquilo que eu dizia na aula passada, as lógicas de parentesco. Eu sei quem é meu pai, quem é minha mãe, eu vou aprendendo, né? Eu vou usando palavras, né? Quem é o pai, quem é a mãe, quem são os irmãos. Isso é lógica de parentesco. Dentro da antropologia existe uma linha de estudo sobre isso. Eu vou aprendendo também o que eu posso e o que eu não posso fazer. Então, são as chamadas regras sociais. Existe também uma moral, né, que vai sendo construída, e aí eu acho que essa moral ela vai sendo muito impregnada pelos rituais, pelas práticas religiosas, né? Por exemplo, né, é muito comum as pessoas não fazerem determinada coisa porque, por exemplo, Deus castiga, né? Isso é uma lógica moral construída por um determinado segmento religioso que escreveu que esse é um dos princípios, ou essa é uma moral, não fazer porque tem um Deus bravo, né, um Deus que fiscaliza, né, que está ali fazendo um checklist da tua vida e vendo se tu está fazendo as coisas direito ou não, né, e como ele é o Deus supremo, tem o grande olho, ele está ali observando tudo e faz com que as pessoas fiquem presas a uma moral, né? E isso vai mudar, claro, dependendo do princípio religioso, isso vai ser modificado. Então, é a partir desse trabalho da língua e dessa operação da linguagem movimentando os signos sociais que nós vamos construindo a nossa realidade, aquilo que a gente vai chamar de realidade social. Isso não quer dizer que essa realidade seja a única possível. Ela é a realidade na qual nós fomos inscritos. Essa realidade não é o real, né? O real é o que é amplo, o real é o caos. O real, o Miyakoto até fala disso. O real é aquilo que eu não sei. O real é aquilo que está, né, numa outra ordem, né, uma ordem muitas vezes inacessível, e que essa construção da linguagem tenta atingir a partir da construção da realidade, né, da realidade, a realidade que nós conhecemos, que cada um conhece, e a realidade compartilhada socialmente, mas que não é a única, é uma das realidades possíveis. E essa realidade social, ela vai mudar dependendo da cultura, dependendo do país, dependendo do local, dependendo da conjuntura, enfim, né? E uma coisa interessante para dizer, para daqui a pouco entrar numa questão do texto, é que entre essa língua e essa movimentação da linguagem, dos signos, né, de como nós vamos introjetando isso e como a realidade à nossa volta vai legitimando isso socialmente. Muitas vezes nós achamos que essas nomeações são de fato a realidade, de que os nomes que nós damos às coisas, de fato, as coisas são isso, né? E não é bem assim. As nomeações que nós damos às coisas, elas são contingentes, elas são arbitrárias, né? Eu chamo, por exemplo, isso aqui de caneta, né? Isso não é uma caneta. O que vocês acham? Vocês estão aí? Sim, Minha gente, é tão estranho esse negócio remoto. Ave Maria, como eu sinto falta dos barulhos de vocês arrastando madeira, entrando e saindo, falando enquanto eu tô falando, até mexendo no celular, até isso eu tô com saudade.
Mas me digam, isso aqui é o quê? É para ser uma caneta, né? É para ser uma caneta. É Né? para ser. A gente é condicionado a achar que é uma caneta. Se A algum dia gente alguém disser. a gente é condicionado a achar que isso aqui é uma caneta, né? Foi construído para nós que o nome disso aqui é uma caneta. Mas isso aqui não é uma caneta. Esse foi o nome que nós demos. Alguém, né, inventou uma caneta, né, e deu esse nome. E convencionalmente, né, coletivamente, nós nos apropriamos disso e legitimamos que isso aqui é uma caneta. Mas isso aqui não é uma caneta, né? O nome não pode se confundir com a coisa, né? Eu vou, inclusive, em um momento, trazer um livro pequenininho, uma história pequenininha que vocês até conhecem, da Ruth Rocha, para a gente conversar um pouco sobre essa relação dos nomes com os objetos. Porque vai sendo impregnado em nós, primeiro de uma maneira muito simples, como essa, que isso aqui é uma caneta, e até coisas mais complexas, né? Que Deus é único, é esse Deus bravo que me fiscaliza, ou mesmo que as regras sociais são intransponíveis, né? Que uma determinada realidade não pode ser modificada, porque se ela foi construída assim, ela não pode ser mudada, porque já existe uma tradição, existe uma convenção, existe algo que foi passado de geração para geração, então isso não muda. E o que a gente vai ver é que se isso aqui foi inventado, se uma sociedade foi inventada, se uma regra foi inventada, se até um Deus foi inventado, então todas as coisas que são nomeadas podem ser modificadas. Né? Os signos e as coisas, para tentar simplificar, não são uma coisa só. Eles não podem se confundir, né? Eles não podem se confundir. Se a gente quer entender o que é uma sociedade, a maneira como a nomeamos e tudo que está dentro dela não pode se confundir com os nomes. É por isso que a linguagem ela é tão importante para nós nessa primeira unidade. Vocês podem estar até achando que está sendo muita viagem, começar um curso de introdução à sociologia conversando sobre linguagem. Mas sim, mas cadê os teóricos desse pessoal? Cadê os meninos que são da história, que estão lá nos semestres mais adiantados? Cadê os teóricos? Cadê o Marx? Cadê as questões teóricas e tal? Elas vão chegar. Mas para elas acontecerem, eu sempre faço esse percurso, porque quando a gente chega lá, a gente entende que aquelas pessoas não são pessoas assim, quase que seres iluminados, que do nada sentaram e foram construir teorias sobre a sociedade deles. Eles são pessoas que observavam, que estudavam a realidade à sua volta, mas eles compreendiam, né, que era uma visão sobre um determinado momento histórico que eles estavam fazendo, que era também um trabalho de linguagem o que eles estavam fazendo, tentando conceituar, tentando problematizar, e por isso que é importante que a linguagem seja pensada antes, né? Para a gente entender que o que os chamados clássicos, seja da história, clássicos, seja da psicologia, seja de qualquer área, da geografia ou das ciências sociais, eles estão fazendo, na verdade, um embate diante da linguagem. Os trabalhos são escritos, os trabalhos são traduzidos. Aliás, a maior parte dos trabalhos que chegam para nós são trabalhos traduzidos. O que é, claro, um grande problema, porque às vezes a gente nem sabe se o escritor disse de fato aquilo, se o conceito é de fato aquele, o que abre aí um campo de trabalho imenso, que a gente pode, por exemplo, fazer um trabalho monográfico só pegando questões conceituais, como ela aparece na tradução que chegou às nossas mãos, e
o que foi feito no original. Nós até falávamos na aula passada sobre isso, né? Uma das colegas colocou a questão da tradução, a etimologia da palavra, trazendo a ideia de que traz etimologicamente a noção de uma traição, porque eu não traduzo exatamente, eu faço uma adaptação à minha língua, né? Eu até mencionei para vocês, vocês colocaram a palavra saudade, e eu lembrei depois de uma, por exemplo, em Moçambique, quando eles querem dizer que uma coisa muito legal, uma coisa muito boa, eles usam uma palavra da língua banto e o inglês. Falei para vocês que eles fazem esse jogo, né, com o inglês. Então, eles dizem para algo muito bom que algo é maning nice, né? Eles usam, vou até escrever aqui o maning. Eles dizem que algo é maning nice. O maning é o muito, é o many, né? É uma coisa que é muito, muito. Mas isso é de origem banto. E o nice, né? O legal, o super, né? O legal. Então, vai tendo esse movimento. Uma coisa interessante que o Mia Couto diz para nós é que isso tem muito a ver com o que eu estou falando, de que nós somos amarrados, né, aos códigos coletivos, que nós nascemos e morremos naquilo que falamos, estamos condenados à linguagem, mesmo depois de perdermos o corpo. Mesmo os que nunca nasceram, mesmo esses, existem em nós como desejo de palavra e como saudade de um silêncio. Isso está na página 14. Ou seja, nós nascemos e morremos naquilo que falamos. Nós estamos condenados à linguagem, né? A nossa sociedade não existe sem a linguagem. A gente pode até se abster de, não, por um dia, talvez, ficar sem falar com ninguém, mas com certeza, mesmo trancado dentro de um quarto, a gente sozinho, né, sem comunicação com ninguém, a gente está atravessado pela linguagem. Né? Duvido vocês ficarem trancados sozinhos sem o celular de vocês, né? Olhando as redes, olhando as últimas postagens, né? Duvido mesmo. Então, nós nascemos e morremos naquilo que falamos. É isso que ele está dizendo. Estamos todos condenados à linguagem. Eu acho essa imagem muito forte, mas é exatamente isso. Nós não temos como, eu dando a linguagem, a senhora me dê licença que eu vou passar uns dias fora de você. Eu vou passar uns dias de férias, né? Vou aproveitar o recesso de 23 ao dia 6 e não quero saber da senhora, né? Eu quero ficar sozinho, quero ficar em paz. Infelizmente, esse processo não é possível, né? A gente precisa, né, entender que nós estamos condenados à linguagem, né? Não tem saída. Tudo que existe em nós, mesmo aquilo que é mais íntimo, aquilo, eu já dizia isso na aula passada, mesmo aquilo que nós achamos que é mais íntimo, é trabalho da linguagem e muitas vezes é trabalho da linguagem já a partir desses códigos coletivos, né? E muitas vezes os nossos sofrimentos individuais, eles são exatamente por isso, porque a gente não percebe que essa construção é uma construção nossa, é uma invenção humana, né? De que essas nomeações, de que esse movimento da linguagem é uma construção humana. E se é uma construção humana, eles podem ser modificados, né? Então, muitas vezes, nós estamos lá diante das coisas achando que elas são intransponíveis, elas não podem ser modificadas, elas não podem ser questionadas, né? Como se elas fossem imutáveis. E elas não são, né?
Signo e coisa não pode se confundir, não são a mesma coisa. Existe um filósofo, Michel Foucault, escreveu um livro, não é um livro fácil de, assim, numa primeira leitura entender logo o que ele está colocando, mas é um livro para voltar várias vezes. Quem tiver curiosidade na caminhada acadêmica, eu recomendo, chama As Palavras e as Coisas. Eu acho ótimo, porque logo no título a gente tem as palavras e as coisas. Elas não se confundem, né? Elas não são uma coisa só. E ele vai fazendo essa leitura e esse movimento a partir de várias áreas do conhecimento. Então, quem tiver interesse, é uma leitura interessante, eu recomendo. E se nós nascemos e morremos, né, naquilo que nós falamos, então a nossa vida é toda atravessada por isso, por a linguagem e pelos signos. E o Miyakoto vai dizer para nós que o estudo das línguas não deveria ser visto como algo, como um assunto técnico para os linguistas, né? Não deveria ser pensado dessa forma, né? Porque exatamente todos nós estamos amarrados a isso, então esse deveria ser um interesse de todos, né? Compreender esses movimentos, compreender essa movimentação aí da linguagem na construção da sociedade. E que esse processo, ele não para, né? Muitas vezes os mais conservadores querem nos colocar tanto nomeações, ou muitas vezes os signos como imutáveis, exatamente para mostrar que a realidade ao nosso redor, ela não pode ser modificada. Eu tenho que me submeter, muitas vezes, às imposições sociais, como se eu tivesse diante da ordem de um Deus, como se eu tivesse sido né, assim, tivesse que obedecer às regras sociais, como se eu estivesse obedecendo a um Deus ou a um comando, né, a um comando de um sistema que eu preciso, né, um chip que foi implantado na minha cabeça, eu preciso obedecer aquilo. E o que o Miyakoto e toda essa discussão aqui está nos mostrando é que não é bem assim, né? Esse processo, essa operação que a linguagem faz através dos signos, ela não para, ela está o tempo todo em movimento, porque a sociedade e os indivíduos, eles estão em sociedade em movimento. Aquilo que nós recebemos, nós não recebemos da mesma forma. Eu tenho absoluta certeza, digo sem medo de errar, que vocês não estão ouvindo o que eu estou falando da mesma forma. Que aquilo que eu estou comunicando aqui está chegando no mundo de vocês, e vocês estão aprendendo isso, né? Aprendendo e aprendendo. Eu gosto muito desse movimento das duas palavras, aprender e aprender. Vocês não estão fazendo esse movimento da mesma forma, porque isso é diverso. Então, na dinâmica social é igual. Nós não vemos, nós não observamos as coisas da mesma maneira. E como é que os símbolos se apresentam diante de nós, né? Os signos, desculpem, os signos. Eles aparecem diante de nós a partir dos símbolos, né? Os símbolos podem ser os mais diversos, né? Se eu faço um coração para vocês, vocês vão imaginar que eu estou tentando expressar afeto, amor, alguma coisa dessa ordem, né? Se eu tenho uma placa de trânsito, dependendo da placa, tá lá o que eu estou querendo indicar. Eu não preciso colocar uma placa de trânsito, por exemplo, pare, que muitas vezes a maior parte das pessoas não para, né? Do lado do pare, eu escrever um texto enorme dizendo por que as pessoas têm que parar. E pendurar do lado da placa, né? Grampear do lado da placa, olhe, porque você tem que parar. Você tem que parar por isso, por aquilo, né? Por pensar na travessia do pedestre e tal. Ninguém vai ler isso. Então, eu construo uma imagem que me permita ter um momento
né, de comunicação, é, e, é, e com isso fazer uma transmissão daquilo que eu quero dizer, né? Sem que eu precise colocar toda uma explicação. Um semáforo, eu não preciso do lado do semáforo botar por que cada cor foi construída como coletivamente, né, pensada coletivamente, para sinalizar o que eu quero indicar ali. Eu não preciso colocar do lado do semáforo um relatório dizendo o que cada cor significa, porque foi construída uma convenção a partir da linguagem, que diz para mim que o vermelho, pelo menos em tese, eu preciso parar, né? O verde eu posso passar e o amarelo eu preciso ter atenção, né? Claro que na prática isso nem sempre acontece. Amarelo as pessoas metem o pé porque querem ir embora logo e não estão nem aí, né? Mas existe a convenção, né? E eu não preciso de maiores explicações. A imagem, né, aquilo que está impregnado naquele código que eu quero transmitir, me diz, né? Eu olho e reconheço, porque isso foi pactuado coletivamente, né? Claro que isso precisa passar por um aprendizado. Nem todos vão olhar e vão de cara, logo desde bebezinho, saber que aquilo ali, a gente vai aprendendo, né? Uma coisa importante, né, é a gente perceber, por exemplo, tem um exemplo que eu acho bem interessante. Não sei se vocês acompanharam aquela plaquinha da identificação de prioridade para as pessoas de mais de 60 anos. Aquela plaquinha, ela tem sido, assim, uma ampla discussão social sobre ela, porque em muitos lugares o que existe é uma plaquinha com um velhinho de bengala, e muita gente se sentia profundamente agredida ao olhar aquela imagem, até porque tem pessoas de 60 anos que são mais jovens do que vocês, né? Que faz yoga, medita, corre na praia, né? 6 horas da manhã já correu, já pedalou, já tomou banho de mar, já faxinou a casa inteira, né? E vocês estão lá dormindo. Então, começaram a pensar, né? Isso já faz um certo tempo, então isso já pode ser visto em algumas instituições, de que o símbolo deveria ser outro. Então, eles começaram, colocaram as pessoas, me parece que é um desenho das pessoas um pouco mais, a fisionomia, né, um pouco mais velhas, mas o que tem em cima a prioridade é o símbolo de que é mais 60, né? Ou seja, não quer dizer que as pessoas sejam velhinhas que estão ali, né, de bengala, caquéticas, que não podem mais fazer nada, com o corpo debilitado e não podem mais fazer nada, mas que elas têm prioridade. Então, isso começou a ser repensado. Mas foi repensado porque se modificou socialmente, claro, individualmente, a leitura que se faz do que é ser mais velho numa sociedade, né? Isso foi mudando, os valores foram mudando. Se os valores foram mudando, a linguagem, as nomeações, os símbolos, eles precisam mudar também, né? Até porque isso está em movimento, como eu disse. Então, os signos, eles operam a partir dos símbolos, né? Dos ícones, né? Por exemplo, um ícone, uma imagem de Iemanjá, né? Uma imagem de um orixá, uma imagem de um santo católico, né? Uma referência, uma cruz, né? Numa beira de estrada, né? Isso, de alguma forma, ativa em nós uma mensagem que está sendo colocada. Como os índices também, né? Um som, eu falava do som das águas, né? Se eu escuto um barulho, eu vou identificar, né? O barulho do vento, né? Eu vou descobrir, vou identificar do que se trata. Se eu vejo uma pegada e olho, né? Depende do tamanho da pegada, uma pegada, né? Você vai ver que tipo de ser passou por ali, se foi uma pessoa, se foi um bicho, se foi um gato, se foi um cachorro, se foi uma onça, né? Eu vou identificar, dependendo do que eu vejo.
Então, os signos, eles vão operando nessa movimentação dos símbolos, dos ícones, dos índices, algo que é interessante dentro das símbolos. Claro que outra coisa que é importante de ser dita é que isso muitas vezes se confunde, tá, gente? Às vezes o símbolo ele vai atravessar o ícone, ele vai de alguma maneira atravessar o índice. Isso é definido conceitualmente pelos linguistas, mas é mais para um esclarecimento do que propriamente quando você vai olhar isso na realidade. Às vezes a coisa se mistura, né? Um ícone pode se tornar um símbolo, né? Um santo pode se tornar um símbolo para uma determinada cultura, para um determinado grupo, para uma determinada ideologia, né? E dentro ainda da questão dos símbolos, por exemplo, quando a gente pensa numa bandeira, como nós estamos falando de Moçambique, Moçambique tem uma particularidade. Se vocês tiveram curiosidade, depois deem uma olhada na bandeira de Moçambique. Provavelmente Moçambique é um dos únicos países do mundo que tem um rifle como um elemento simbólico dentro da sua bandeira, né? Tem uma representação de uma arma, um AK-47, que está do lado, assim, do lado esquerdo, né? Junto com um livro e uma enxada. Isso porque eles querem, de alguma maneira, lembrar que o país ganhou a sua soberania pela luta armada, ao livro, né, de que a educação é importante, e a enxada lembrando dos trabalhadores, da agricultura e do quanto isso é importante para eles. E as cores, né, o verde lembrando a riqueza do solo, o amarelo lembrando a riqueza do subsolo, e o vermelho para trazer a importância de que a luta pela independência só se construiu a partir da resistência e, óbvio, do derramamento de sangue. E tem ainda os detalhes, né, tem uma linha preta no meio, que a linha preta, isso vai aparecer em várias bandeiras africanas, é a representação de que a África é um país de negros, né, de pessoas negras. Então, isso está muito presente, né, nessa construção simbólica da bandeira, e que, de certa maneira, dá uma síntese para nós, uma síntese, claro, bem síntese mesmo, né, de algumas questões que atravessam a construção do país, né? Mas voltemos à questão dos embates, né? Eu acho que essa questão dos embates, ela é ótima para nós, para essa primeira parte da disciplina, antes do recesso. Então, o Miyakoto diz para nós que o encontro lá de Inhaca, que ele acompanhou na década de 80, ele presenciou, né, esse encontro dos cientistas da ONU indo visitar a ilha, e ao chegar lá nós temos a seguinte situação, né, nós temos os cientistas falando em inglês, né, que, digamos, é a língua oficial da ciência, daqueles que representam a ciência, o escritor, no caso ele, fazendo a tradução para o português, e tinha um pescador que que conhecia o português, mas que é um nativo, que com o escritor faz a tradução para a língua local, que ele chama aqui de Xindianxinha, né? Então, nós temos aqui a movimentação de 3 línguas, né, entre esses 3 grupos. Ou seja, a confusão já está armada, né? E a primeira coisa foi como apresentar essa gente, né? Chegar para as pessoas. Primeiro, Miyakoto já diz de antemão que eles estavam lá, os técnicos da ONU, com o propósito de fazer um trabalho de educação ambiental. E ele já diz que esse termo
educação ambiental, né? Um grupo de cientistas que sai em missão para fazer educação ambiental em Moçambique, em África, né? Que sai para fazer esse trabalho na África. Isso esconde uma arrogância messiânica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que esconde um pouco algo quase que da ordem do que foi o processo de colonização. Eu saio do meu país e vou para o país dos outros, colonizar os aborígenes, colonizar os pobres coitados que não têm alma, né? Lembram que eu falei, eu citei o Emicida na aula passada? Eu vou levar civilização para o incivilizado, eu vou levar um rio de água viva para quem tá com sede, né? Isso é um discurso messiânico, de que sou eu o salvador, sou eu que consigo, a partir da minha cultura, levar luzes, clareza, né? Conhecimento para aqueles pobres coitados que não sabem nada. Então, o Miyakoto vai falar disso. E sou eu que vou ensinar o que é, de fato, cuidar do meio ambiente, porque eles não sabem. É muita pretensão, minha gente. É muita pretensão. Né? Depois até vou tentar, se der tempo, eu dou um exemplo aqui para vocês, bem simples, sobre essa ideia de educação ambiental. Mas o fato é que o primeiro embate, a primeira palavra que a gente tem aqui, um problema, é como dizer para aquelas pessoas, para aqueles nativos, o que é um cientista. Então, eles arrudeiam e tentam explicar que um cientista, já que não existe uma palavra na língua local, um cientista é um tipo de Ingwentla, né? É um tipo de feiticeiro. Então, as pessoas daquele lugar pensaram, uau, né? Eles são os feiticeiros. Que importante. Ok, então eles são feiticeiros brancos, né? Até porque, geralmente, os cientistas que vão para esses lugares, e ainda mais levando esses princípios aí messiânicos, geralmente são brancos, né? Isso pode parecer algo simples para vocês ouvindo assim, mas quando eu cheguei em Moçambique, foi um dos primeiros choques culturais que eu tive, porque no Brasil, nós somos tão misturados que eu não percebia, assim, nunca tive essa dimensão de que eu sou branca no Brasil. Eu acho que eu sou muito misturada para ser vista como uma pessoa branca. Eu olho para uma menina de cabelo loiro, olho verde, branca, que dá para ver até as veias, eu não acho que eu sou branca. Mas, na África do Sul, eu sou branca. E as pessoas me olhavam como branca, e não só como branca e como alguém de privilégios, porque, claro, que diante de uma sociedade tão desigual, uma pessoa que está viajando, que está com um visto de uma curta temporada naquele país, e dependendo do lugar onde esteja, o que está fazendo, é pesquisador, é professor, não sei o que, é uma pessoa privilegiada, né? Então, tudo isso também está em jogo nessa leitura dos outros. Então, eles são cientistas, feiticeiros brancos, né? E tinham ido lá para fazer um trabalho ambiental, que ele não sabia muito bem como traduzir, né? Nem o escritor, nem o pescador, e eles chamam de Nitubulunku, que é explicar como é que o mundo surgiu. Até então, né, comoção popular. Uau! Então, quer dizer que esses feiticeiros, que os caras ali estão podendo, né? Feiticeiros chegaram aqui e vão falar para a gente sobre o momento da criação da humanidade, né? Plateia garantida, estamos aqui. Contem para nós, né? Tragam aí o que vocês querem dizer. E o que nós temos logo no primeiro momento é que os cientistas querem saber como é que essa comunidade define
Quais são os problemas locais que eles têm do ponto de vista ambiental? Isso já por si só já é uma confusão, minha gente. Primeiro, o que, que é um problema? Às vezes o que é um problema para mim não é um problema para você, né? Se já estava confuso o que é uma educação ambiental, então a confusão ela já está na formulação da pergunta, né? Quais são os problemas, né? Quais são as questões locais que eles problematizariam sobre a questão ambiental? Bom, eles pensaram um pouquinho e deram uma resposta. O nosso problema é a invasão, né? Vamos chegar aqui a uma conclusão que o maior problema é a invasão das machambas. Vocês devem ter visto lá na notinha de rodapé que as machambas são as plantações, são os terrenos agrícolas. Esse é o nome, né, de uma das línguas locais para dar essa definição do que do que são as machambas, né? Então, o nosso problema maior é a invasão das machambas, das nossas roças, né, onde nós plantamos. Isso porque nós temos a invasão dos tinguluve, né, ou os porcos do mato. E aí os cientistas escutam tudo aquilo e encontram uma solução, porque cientista foi contratado, trabalha, né, é pago para dar solução para os problemas. Ora, se os porcos do mato, os tinguluve, estão destruindo as plantações, né, estão destruindo as roças, né, os terrenos de vocês, então vamos abatê-los. Se eles destroem tudo, vamos abatê-los. E as pessoas olham com um grande horror. Elas olham com um grande horror, primeiro, porque tinguluve, ou porcos do mato, né, tinguluve, o Miyakoto vai dizer isso, isso na página 18, que tinguluve é a mesma palavra que designa o espírito dos falecidos dentro daquela cultura. Então, é a mesma palavra para definir duas coisas diferentes, né? E não é só isso. Essas coisas se confundem, né? Palavras e as coisas, de novo, né? E aí, com certeza, dentro dessa comissão, eu diria que não tem nenhum sociólogo e nenhum antropólogo, porque eu acho, pelo menos em tese, eles não fariam uma proposta dessa, né? Só se tiver feito uma formação muito ruim para fazer uma proposta dessa, vamos abatê-los, né? Porque não questionar primeiro o que significa para aquelas pessoas esses porcos. Primeiro você tem que entender qual é o significado daquilo que as pessoas estão falando para elas, para depois você dar qualquer saída, qualquer solução. Isso é um princípio básico da ciência, né? Principalmente de uma ciência humana, que é compreensiva, que é uma ciência imprecisa, né? Que é uma ciência que precisa compreender as subjetividades, os sentidos, os significados que as pessoas dão às coisas, né? E isso causou uma confusão desgraçada. E nessa confusão, as pessoas reagiram e disseram, ora, não dá para a gente abater. Né? Eles voltam depois, né? E dizem que não dá para abater porque tem aqui um problema que é complicado dentro daquela cultura. E o problema é que eles não são bem porcos. Eles são porcos só de dia. À noite eles são outra coisa, né? Ou como Miyakoto diz, eles não são bem porcos, eles são quase porcos. E aí, até então, a cabeça dos cientistas já deu nó, né? Principalmente quando o cientista sai de casa achando que saiu para salvar as pessoas, né? Cientista, não, eu acho que tira um pouco essa ideia de que o cientista é um grande salvador. Eu acho que o cientista,
se ele não trabalha em conjunto com aquilo que as pessoas fazem, se ele não dialoga com aquilo que as pessoas acreditam, se ele não escuta as comunidades, se ele não escuta as pessoas que ele está estudando, ele não vai conseguir fazer nada. Ou vocês acham que as pessoas que estão trabalhando na vacina do coronavírus em tempo recorde, elas não estão ouvindo pessoas? É óbvio que elas estão ouvindo. Eles não estão trancados dentro de laboratórios. Até porque as comissões no mundo inteiro, elas têm membros de várias áreas trabalhando em parceria. Hoje, nesse momento, os laboratórios todos estão em comunicação. No Brasil, a nossa grande referência é a Fiocruz. Se vocês forem observar o que é a Fiocruz no Brasil, vocês vão entender. É um trabalho interdisciplinar. Não existe como você produzir uma vacina sem interdisciplinaridade e sem essa compreensão humana, né? De que aquilo, no fundo, não é só um movimento dentro de um laboratório, mas é um movimento de compreensão também das subjetividades daquilo que está à volta. Eles precisam ouvir, por exemplo, como as pessoas estão reagindo, as pessoas que estão tendo reincidência na doença. Tudo isso tem que ser levado em conta, né? A área de humanas tem produzido muito também sobre o coronavírus, né? Inúmeras pesquisas estão sendo realizadas, inúmeros artigos estão sendo publicados, trazendo também uma leitura do ponto de vista das humanidades sobre esse processo que a gente está vivendo, né? E aí o Miyakoto, ironicamente, né, diz assim, nem o sistema moderno de PowerPoint mais desenvolvido ou mais moderno pôde dar conta de compensar os mal-entendidos desse processo, né? Eu ri hoje relendo isso aqui, porque eu me lembrei, né, que nem para nós, né, a gente já sabe onde é que um PowerPoint pode nos levar, né? E E aí tem 3 expressões que o Miyakoto traz aqui para nós, que eu acho que são importantes, eu já mencionei, mas hoje quero dizer com mais clareza, acho que é importante a gente guardar isso. Primeiro, nós já vimos o que é um cientista, né, o problema de chegar dizendo que é um cientista. Uma questão interessante é o que é o meio ambiente. O meio ambiente, numa leitura ocidental, coloca para nós que nós somos o centro e as coisas estão à nossa volta. E na lógica da oralidade africana, não é isso, né? Na lógica africana, não só de Moçambique, mas na lógica mais geral da África, é que não são as coisas que nos rodeiam. Nós e as coisas fazemos parte de um mesmo corpo. É isso que o Miyakoto diz. Ele diz que nós, humanos, né, com as outras espécies, com as coisas, para usar uma expressão da antropologia, humanos e não humanos, né, nós habitamos um indivisível corpo. Aquilo que eu faço, se eu jogo meu lixo pela janela, ou eu jogo no primeiro bueiro que eu vejo, quando eu estou comendo um salgadinho, ou tomando um potinho de Nescau, né, que é as coisas que eu mais vejo na rua, é óbvio que aquilo está impactando o planeta, né? Aquilo não diz respeito só a mim, a minha individualidade. Se eu estou na rua tomando uma latinha de cerveja, eu acho isso muito comum, as pessoas dizem, eu vou jogar porque vai passar um catador. E se não passar? Quanto tempo aquela latinha vai ficar rodando na rua? Né? Por que eu não posso procurar uma lixeira e colocar ali? Por que eu não posso exigir do poder público que tenha uma lixeira específica para o lixo que pode ser reciclado? Né? Então, a gente vai criando uns hábitos horríveis. Eu vi um dia uma senhora ali na calçada da reitoria da UFC, eu estava caminhando, eu estava indo para o Centro de Humanidades, e ela estava indo na minha frente, né? Várias pessoas, era muito cedo, a gente estava indo para a universidade.
e ela tropeçou numa sacola que estava na calçada. E nós todos que estávamos caminhando junto, a gente ainda tentou, assim, diminuir o impacto, mas foi praticamente impossível, né? Eu tentei correr, o outro menino tentou correr para ver se a gente conseguia meio que pegá-la antes da queda, mas infelizmente não deu, e ela se machucou bem, né? Por conta de tropeçar numa sacola, uma sacola dessas de supermercado que estava sobrevoando lá a calçada, né? Então, essas coisas fazem com que a gente repense e se aproprie um pouco do que é que o Miyakoto está definindo aqui para nós como meio ambiente. Tem uma mudança muito significativa dessa nomeação e que eu acho que seria interessante que a gente refletisse sobre ela, não só hoje, mas em outros momentos. E uma coisa que eu ia dizer, né, sobre a questão da educação ambiental, já que eu ainda estou falando sobre isso, é que, às vezes, a ideia da arrogância messiânica que o Miyakoto está falando, as pessoas mais simples, elas fazem coisas que são educação, já são práticas de educação ambiental, né? As pessoas que, por exemplo, criam galinha no quintal. Quem cria galinha no quintal, não sei se algum de vocês conhece a experiência de já ter visto ou ter alguém que tem galinha no quintal. Não sei se na casa de vocês tem galinha no quintal, mas aqui no meu quintal tem. Quando a gente tem galinha no quintal, a gente não tem lixo orgânico, né? Por quê? Porque as galinhas comem. As galinhas comem as cascas das frutas, elas comem as cascas dos legumes, e isso é ótimo para elas, né? E não, mas aí isso é bobagem. Como é que a gente vai criar galinha no apartamento e tal? Óbvio, né? O modelo de cidade que a gente criou, o modelo de sociedade que a gente criou, realmente não dá para a gente criar galinha. Mas isso aí tem a ver, né? Isso é conteúdo para um próximo capítulo, o tipo, né? O modelo, né? O parâmetro de sociedade que a gente foi criando. O mais legal é morar dentro das caixinhas, morar em apartamento, morar numa coisa, né, tudo cimento, concreto e tal, não sei o quê. Mas recentemente, né, há uns 3 anos, 2 anos mais ou menos, o governo francês começou a incentivar as famílias francesas, claro que não no centro de Paris, né, mas principalmente as pessoas das áreas mais rurais, a criarem galinhas em casa. E ele começou a dar um incentivo financeiro mesmo, para elas comprarem ração, né, custear essa parte da alimentação das galinhas com ração, porque a galinha não vai comer só as cascas fazem parte desse processo. E o governo começou a incentivar para diminuir o impacto do lixo no planeta, né? Então, uma prática que é muito simples, muitas vezes vista por nós como, isso é coisa de caipira, isso é coisa da roça, não sei o quê, se torna uma política pública, né? Então, faz a gente rever bem o que é meio ambiente, o que é educação ambiental, né? Nos faz refletir. Outra coisa que é importante é a gente pensar no termo que ele coloca aqui para pobre, né? O pobre, nas línguas locais, visto como Shiziwana, não é alguém que não tem bens materiais. Não é apenas isso, né? Pobre é todo aquele que não tem laços, que não tem vínculos, que não tem outras pessoas que o amparem, que o protejam, que não tem um vínculo familiar. Isso aqui pode parecer distante para nós, né? Mas acho que não é tanto. Mas imaginem isso aqui num país impactado por guerras extremamente sangrentas, como são as guerras da África do Sul, né? O processo de guerra, que, como eu disse para vocês, não acho que são processos finalizados, né? Existe um movimento de pacificação, mas isso ainda não é uma coisa definida, completa. E então,
num país atravessado por guerras, as famílias elas foram separadas, elas foram dilaceradas. Então, é muito comum, né, crianças vagando, medidas. Recomendo de novo, quem está procurando um livro legal para ler no recesso, recomendo Terra Sonâmbula, né? Tem, inclusive, o filme para os que não tiverem muito tempo, né? Quiserem ver uma coisa mais rápida. Terra Sonâmbula é um dos livros mais conhecidos. Foi o livro mais premiado do Mia Couto, tá? Eu não sei se vocês... eu não acredito que dê para encontrar em PDF, porque hoje em dia tudo está em PDF, né? Se até a Biblioteca de Alexandria dá para baixar de uma nuvem dessa, imagina o livro do Mia Couto. Mas eu queria finalizar esse encontro de hoje pensando o seguinte, né? A sociedade, ela cria uma língua que nos ensina códigos, né? Mas quais línguas, né, nos permitem ou podem nos permitir viajar no outro, viajar nesse conhecimento do outro, daquilo que nós não conhecemos, visitar a intimidade dos outros, né? Ainda mais num momento como esse, no qual nós não podemos nos deslocar muito. Né? Uma língua, ou muitas línguas, né, ou várias línguas, que nos dê conta do invisível, do onírico e dos sonhos. Que línguas são essas? Né? Eu queria que vocês continuassem pensando. Nós tivemos a sugestão do encontro de hoje. Já era a leitura do Pinóquio. Não falei do Pinóquio, eu acho que precisava voltar a algumas questões ainda desse primeiro texto, mas o que nós temos lá, digamos que já é um exemplo, né, dessa operação entre a linguagem, a sociedade e um indivíduo. Como é que vai acontecendo na vida do Pinóquio essa movimentação de uma língua que me faz atender uma demanda, né? Responder a uma função social, mas também onde é que ficam os meus sonhos? Onde ficam os sonhos daquele menino? Né? Onde ficam os desejos daquele menino? Aquilo que a sociedade demanda daquele menino é de fato o que ele queria? Né? O que o Gepeto cobra dele? O Gepeto é o pai, né? Eu acho que a gente já tem ali um exemplo para pensar. Como a gente já tinha um exemplo para pensar na vida do Lucas, lá do meu amigo Nietzsche, né? O Lucas também passa por isso. Um embate entre ele querendo se transformar, mas ao mesmo tempo ele percebe que não é algo tão simples essa transformação. De que não basta ele simplesmente começar a nomear as coisas de outra forma, refletir sobre as coisas de outra forma. Existe um embate ali entre o meio social no qual ele está inserido, né? Existe aquela mãe lá com as crenças, com os valores dela, e aí eu não estou dizendo nem que está certo nem quem está errado. Quero só que vocês observem e tragam, né? Principalmente lá nos comentários do fórum, como é que vocês viram aquilo. E retomo que lá no fórum, eu deixei aberto para que vocês editem. Então, se já escreveram e quiserem entrar de novo, escrever no mesmo texto já publicado, ou se quiser escrever de novo, por favor, fiquem à vontade, tá bom? E como as pessoas foram entrando mais para o final, eu vou repetir o que eu disse no início,
que gostaria que vocês lessem o segundo texto. Eu vou postar o terceiro, ele vai ficar lá. E fica como sugestão, né, para esse período do recesso, a sugestão de filmes que eu coloquei aqui. Talvez vocês já tenham lido os livros ou já conheçam. Recomendo os livros. Na verdade, eu me repeti aqui. São 3, né? São 3 sugestões. E são livros que foram adaptados a filmes, então fica também aberto. Se quiserem ler os livros, garanto para vocês que os 3 livros são muito melhores do que os 3 filmes, né? Geralmente acaba acontecendo isso, né? Principalmente, acho que o ensaio sobre a cegueira, para mim, do José Saramago, claro que o Fernando Meirelles fez um trabalho muito interessante por conta de mexer com a questão da cegueira, então mostrar isso no cinema, isso foi bem legal, mas o livro é excelente, né? O livro tem momento que você mesmo acha que ficou cego, né? Você mesmo acha que está dentro daquele cenário. Então, os nomes dos filmes estão no programa, Pedro, né? O ensaio sobre a cegueira, A Menina que Roubava Livros e Fahrenheit 451, né? Vocês podem encontrar os livros, os filmes, mas se quiserem, eu não vou achar ruim, né? Não vou brigar com vocês. Se quiserem fazer os 2 movimentos, eu vou gostar muito. Se quiserem assistir ler os livros, assistir os filmes, eu acho que isso vai acrescentar muito às nossas conversas, tá bom? E também, se quiserem, acho que vocês já conhecem as músicas que estão listadas aqui, mas se quiserem ouvi-las e tentar pensá-las à luz das conversas, das luzes e das sombras, né? Não precisa ser só a luz. Das conversas que nós tivemos nessas aulas iniciais, acho que vai ser muito bom, né? E nós nos encontramos agora no dia 8. Lembrem que dia 8 é uma sexta, 8 de janeiro vai ser uma sexta, então vai ter essa pequena mudança no calendário, mas é porque o semestre recomeça no dia 7, né? O nosso recesso começa 23 e vai até o dia 6 de janeiro. Minha gente, eu falei demais, não tem jeito, eu não consigo. Eu queria, não sei se vocês querem fazer alguma colocação, eu quero abrir um pouquinho para se vocês quiserem perguntar alguma coisa, tiver alguma dúvida. Está aberto. Nenhuma dúvida? Nenhuma pergunta? Podem perguntar aqui no chat também, se não quiserem falar. Sem dúvidas. Ok. Então, meu povo, bom descanso para vocês. Se precisarem de algum esclarecimento, escrevam, tá? Ou mesmo postem aqui no mural, ou perguntem para os monitores lá no WhatsApp, certo? Eu penso que até agora eu estou vendo as coisas de uma maneira muito tranquila, né? Quando vocês não me fazem perguntas, eu acho que está tranquilo, está caminhando, tá? Mas se em algum momento, professora, complicou, não entendi essa passagem, por favor, avisem, certo? Então, bom descanso para vocês. Depois desse momento complicado, desse ano muito difícil, que é um ano que ainda não vai assim oficialmente terminar, vai oficialmente terminar, mas os problemas que nós estamos enfrentando não terminam,
né, com ele, mas que a gente tenha muita força, muita coragem para seguir, né, e que vocês passem uma passagem de ano tranquila e em paz com a família de vocês, tá bom? Precisando de mim, pode escrever. Obrigada a todos e boa tarde. Tchau, professora. Boas Tchau. festas. Obrigada pela aula. Obrigada também. Tudo de bom para vocês.